Moro numa cidade chamada Sertãozinho de Baixo, um nome bem estranho, aliás, e por causa de tal, já aconteceu muita confusão nos registros e na boca do povo. Bom, voltando ao assunto, desde pequeno moro em tal local, um lugar calmo e sem muita criminalidade, a não ser na parte mais carente, o bairro de Buraco. Minha mãe sempre foi uma moça muito importante, pois era delegado. Todos gostavam dela. Estudava no Colégio Horizonte, um dos melhores da cidade. Meus amigos eram G, que hoje é vereador, Martinha, uma grande amiga e muito gentil, e Queco. Não éramos tão amigos assim. Afinal, me chamo Gui. Nos tempos atuais, venho contar-lhes um ocorrido muito interessante. Tal dia, nosso professor de História, Armando, nos falava sobre a Semana Cultural e propunha um debate sobre o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Foi então que a diretora entrou em nossa sala e anunciou Zé, um menino magro e totalmente misterioso. Ficava todo dia sentado num banco na hora do recreio. Chegando em casa, fui jantar juntamente à minha mãe e contei a ela toda a história sobre Zé. Ela disse para convidá-lo para almoçar um dia em nossa casa. No dia seguinte, lá estava Zé, no mesmo lugar de costume. Fui até ele e o fiz o convite. Mas ele hesitou imediatamente, dizendo que não tinha tempo. Insisti, e a resposta sempre foi a mesma. Voltando ao assunto sobre Os Sertões de Euclides da Cunha, já havíamos passado alguns dias, e eu já tinha lido boa parte do livro. Era uma história fascinante. Certo dia, minha mãe estava muito preocupada. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse que tinha um pregador novo lá no buraco. Fiquei meio confuso, mas logo fui para o colégio. Chegando na escola, falamos de Canudos. Todos estavam gostando do livro de Euclides. Foi então que decidi chamar Zé para ajudar, mas Queco, com seu preconceito, não achou uma boa ideia. Mesmo assim, Zé aceitou fazer parte de nosso grupo. Você se lembra da conversa que tive com a minha mãe? Então, o tal pregador era jesuíno, um mistério em pessoa. Não sabíamos quem era, de onde veio, etc. Ele fundou um templo lá no buraco, onde multidões o seguiam. Tal dia, estávamos fazendo o resumo do livro, até que chegamos à curiosidade de Martinha, que perguntou a Zé de onde tinha vindo. Ele disse que do buraco. Ficamos surpreendidos com a resposta e logo fomos para a escola. Chegando na escola, lá estava Queco, cercado por uma multidão. Logo, apontou para Zé dizendo palavras horríveis. Constrangido, ele saiu correndo. Eu, G e Martinha decidimos ir atrás dele, lá onde ele morava. A causa do alvoroço foi um grupo do buraco que saqueou um mercado próximo. Quando chegamos no buraco, estávamos completamente perdidos. Logo, uma mulher veio até nós e disse para irmos ao templo, pois poderíamos encontrar Zé lá. Fomos. Era um lugar enorme, com enormes bancadas de madeira, um enorme púlpito e um enorme grupo de seguidores. Quando a jesuína entrou em cena, foi aquele alvoroço de palmas. Já no fim do culto, fez-se aquela fila grotesca para receber a bênção do tal. Depois, Jesuíno veio falar conosco. Ele era completamente louco e nos indagou coisas desagradáveis. Saímos de lá rapidamente e já na rua encontramos Zé. Martinha deu um grito eufórico por ele. Próximo da Semana Cultural, estávamos fazendo o resumo, quando Zé começou a chorar e disse que Jesuíno Pregador era seu pai. Eu e Martinha ficamos totalmente surpreendidos. Ele explicou toda a história, que eles tinham uma fazenda e no lugar iria ser feita uma represa. Mas Jesuíno Gonçalves enlouqueceu e foi levado ao hospício gritando: "O sertão vai virar mar." Hoje ele voltou e disse que quer ficar perto do filho. Naquele mesmo momento, o meu telefone tocou. Eu atendi e era então um delegado substituto. Indagara ele que minha mãe estava sendo refém de Jesuíno Pregador, que havia invadido a casa de Queco. Eu nem esperei o tchau, saí correndo. Ao chegar no local, havia uma multidão muito grande, onde estava no meio dela o jesuíno com uma arma apontada para a cabeça de minha mãe. Não sabia nada no que pensar. Foi então que lembrei de Zé, que Zé poderia ajudar pelo fato daquele ali ser o seu pai. Foi então que o chamei, e ele aceitou a minha proposta. Naquela hora, Zé foi até lá. Jesuíno ficou totalmente confuso, mas soltou a arma e abraçou Zé. Foi uma cena linda, verdadeiro filme, algo de pai para filho.
Todos ficaram impressionados, enquanto viam os soluços perante os corpos dos dois. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in.